Olá a todos e todas. Agradeço, primeiramente, aos membros organizadores do quarto Fórum Online de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, organizado pela ANAP, pelo convite para poder fazer a palestra Planejamento Estratégico do Setor de Energia Brasileiro na perspectiva da Agenda 2030. Eu sou o professor Guilherme Leite Galdereto e teria o prazer aqui de compartilhar um pouquinho sobre algumas discussões a respeito deste tema. Vou começar a compartilhar a minha tela. E, então, desde já, agradeço também a todos os participantes do evento que se interessaram por participar dessa palestra. É uma grande emoção poder apresentar os resultados da pesquisa que deu origem a essa palestra. Já são mais de 6 anos mergulhados nesse assunto, sendo 4 anos e meio no doutorado, e agora mais um ano como professor pesquisador na Universidade de São Judas Tadeu. E já me coloco, né, à disposição de vocês para qualquer discussão, complementações, o contato para maiores informações. Compartilhei aqui o meu e-mail, guilherme.galdereto@saojudas.br. E me apresento. Eu sou professor do programa de pós-graduação, Engenharia Civil, mestrado profissional da Universidade de São Judas Tadeu, pesquisador do Instituto Ânima Sociesc de Inovação e sendo também doutor em Engenharia pela Poli da USP, onde minha pesquisa deu origem a boa parte dos conteúdos que falaremos nessa palestra, foi na área de planejamento ambiental. Sou mestre também em administração, com ênfase em sustentabilidade, bacharel em gestão ambiental pela USP Leste, editor científico do jornal Urban Technology and Sustainability, e venho, né, trabalhando, pesquisando na área com temas, né, associados à sustentabilidade, aplicada à construção civil, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ESG, governança ambiental e práticas de educação ambiental. A apresentação de hoje está estruturada como uma pesquisa clássica, né? Tentarei fazê-la de maneira sucinta, trazendo um pouquinho de debates, né, de alguns tópicos que eu considero mais importantes, né, e fiquem à vontade para entrar em contato comigo para qualquer esclarecimento ou um bate-papo a respeito desses e outros assuntos. Então, apresentarei, inclusive, então, uma breve introdução a respeito do tema, como ele foi investigado ao longo das pesquisas, então, alguns resultados e discussões, possíveis conclusões e meus agradecimentos. Muito bem, então, começando de fato a discussão, a pesquisa que deu origem a essa palestra, né, teve como motivação estudar o planejamento do setor de energia e sua conexão com o desenvolvimento sustentável. Naturalmente que esse tema foi evoluindo ao longo do tema. É um tema complexo, com diversas abordagens possíveis e com tantas relações que não pude perder a chance de trazer algumas ilustrações aqui que puxam um pouquinho mais para a parte da arte. Essa é uma fotografia da obra The Lighting Field, de Walter de Maria, em que ele tenta criar um campo de raios no Novo México. Mas a motivação, né, ela deu origem à seguinte pergunta de pesquisa: como que o planejamento estratégico do setor de energia brasileiro vem incorporando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030? Então, aqui a gente já tem algumas questões importantes, né, a respeito sobre o que seria esse planejamento estratégico e qual que seria a relevância dessa abordagem. Né? De fato, qual que seria, né, por que seria relevante uma abordagem como essa? Eu e outros profissionais, os pesquisadores envolvidos em pesquisas
como essa, né, acreditamos que sim, por quê? Quando a gente pega o setor de energia, a gente tem um setor, no caso brasileiro, com uma série de particularidades, porque é um setor que apresenta uma estrutura de planejamento muito diferenciada, contando com planos de longo prazo, como é o caso do PME, que é o plano, desculpa, né, que é o Plano Nacional de Energia, perdão, que tem um horizonte, né, de tempo de 30 anos, normalmente, né, e o PDE, né, que são lançados em tese todos os anos, com horizonte de estudo com horizonte, né, de planejamento de 10 anos. Além de uma série de outros documentos, né, com foco no apoio de tomada de decisão no mais curto prazo. E quando analisamos, por exemplo, o PNE 2050, que é a versão do Plano Nacional mais recente, vemos que ele estabelece que o Estado, né, o governo, ele traz essas duas menções no seu documento, estabelece 10 princípios, tanto para o planejamento estratégico do setor, quanto para o setor de energia em si. Né? São palavras colocadas no próprio documento. Entre eles não, né? Os 10 princípios, então, seriam a neutralidade tecnológica, que quer dizer a não preferência, não dar privilégios, né? Não dar preferências a priori a uma tecnologia, né? Para que exatamente isso não acabe ferindo os demais princípios. O fomento da concorrência, a isonomia, a busca por eficiência, previsibilidade, simplicidade, transparência, coerência, sustentabilidade e precaução. Então, destaco, né, essa questão da relação com a sustentabilidade, ou seja, o próprio setor ele estabelece que a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, é um dos seus princípios, né, um princípio do setor em si e do seu planejamento. Dessa forma, buscar analisar como, né, que a Agenda 2030, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, como que seus temas vêm aparecendo nesse planejamento, nos pareceu relevante, né, tendo em vista os próprios princípios do setor e todo o framework, né, todo o guia, né, e os compromissos que o Estado brasileiro se cumpriu, né, aceitou ao aderir, né, à Agenda 2030. No âmbito acadêmico, né, a literatura também nos mostrou nos indica, pelo menos, né, que a motivação fazia sentido, considerando que o setor de energia está conectado com diversos temas da Agenda 2030. Né? Essa imagem, né, é fruto do trabalho do Fuso Nerini, né, e uma série de outros autores, né, publicado em 2018, na Nature Energy, né, que trouxe como resultado, né, que o setor é um pilar para o desenvolvimento sustentável, tendo relação com 85% das metas estabelecidas na Agenda da 2030. Né? Essas relações acontecem tanto de forma sinérgica, ou seja, positiva, de forma que o atendimento dos princípios, né, das metas do ODS 7, né, que seria o mais conectado com a questão da energia, estariam diretamente associadas a 80, né, contribuindo positivamente com uma série de outras. Porém, né, os próprios autores colocam que as metas do ODS 7 também possuem relações de trade-off, ou seja, o atendimento de suas metas também pode acabar, né, por uma questão de alocação de recursos, por uma questão né, de dilemas e trilemas sobre o que vai ser investido, o que vai ser utilizado, o que será feito com o recurso natural, ela também pode ter trade-offs, né, relações negativas.
Tenho certeza que nesse congresso todos já são amplos conhecedores da temática da Agenda 2030, mas apenas recapitulando, né, para que para que possamos estabelecer um pouco, né, possamos alinhar, né, um pouquinho de quais foram as lentes teóricas, né, quais foram as perspectivas utilizadas ao longo dessa pesquisa. Né, vamos falar um pouquinho sobre a Agenda 2030. Então, relembrando que ela estabelece aí 17 objetivos, cada um desses objetivos com uma série de metas, metas, inclusive, né, algumas finalísticas, outras de implementação. São 169 metas ao total, e cada meta podendo ter um ou mais indicadores. Esses, no caso brasileiro, né, estão sendo utilizados 254 indicadores, né, apesar de que alguns desses indicadores ainda estão em construção, e eventualmente esse número pode acabar mudando um pouco. Né. Foi feita uma proposta pelo IPEA, né, de adaptação da Agenda 2030 para a realidade brasileira. Nessa proposta, uma série de conceitos estabelecidos nos indicadores e justificativas são detalhadas, né, inclusive há uma tentativa de adaptação textual, né, de alguns conceitos, mantendo-se a base da proposta da Agenda 2030. Essa proposição feita pelo IPEA, em parceria com o IBGE e outras instituições, acabou não sendo oficializada como a versão brasileira da Agenda 2030, mas ela acabou sendo ali uma importante referência para que, né, para que, durante a pesquisa, fosse possível estabelecer quais os conceitos, né, quais os temas associados a cada uma das metas e dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Né, porque, já adiantando um pouquinho do que foi feito, ao longo da minha pesquisa, para avaliar o planejamento estratégico do setor de energia, né, eu acabei utilizando os 17 objetivos e suas 169 metas como um framework de temas associados à questão do desenvolvimento sustentável, né, de forma que foram estabelecidos uma série de conceitos, e aí, como esses conceitos eram trabalhados no setor, nos documentos do planejamento do setor de energia, foi um caminho que foi encontrado para que pudéssemos analisar, né, como que o planejamento do setor considera as questões dos 17 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas vou detalhar um pouco mais sobre isso logo mais. Como objetivo, né, nessa pesquisa, colocamos como analisar, né, a integração dos ODS no planejamento do setor estratégico do setor de energia no Brasil, buscando, né, analisar o processo de planejamento estratégico do setor no nível nacional, com base em seus principais planos, investigar como a Agenda 2030 e os ODS foram integrados nos planos estratégicos de longo e curto prazo, né, aqui o PDEVs como um documento de curto prazo para o setor, e discutir as abordagens dadas aos temas ODS no planejamento do setor de energia. Ou seja, não basta que o tema apareça no documento, né? Aqui, para que nós pudéssemos realizar essa discussão, nós buscamos ver como esses temas estavam aparecendo. E como fazer isso? Né? O setor de energia nos oferece um contexto privilegiado, como eu citei anteriormente, né? Contando aí com o Plano Nacional de Energia para os 30, né, com 2 publicações até o momento, e os planos decenais, esse com documento, com já muitos documentos, já que ele vem sendo publicado basicamente a cada ano, desde 2006. E esses documentos, né, abarcam questões dos mais diversos tipos para o setor, envolvendo questões como geração de energia, transmissão, distribuição, comercialização, consumo, nexo, né, ou seja, conflitos de uso associados a combustíveis diversos, seja para indústria, transporte, cocção, né, ou seja, as fontes de energia utilizadas para cocção de alimentos, aquecimento, derivados do petróleo, biocombustíveis, o que o setor está considerando como fontes limpas. Então, a partir desse contexto, buscamos avaliar um pouco o planejamento estratégico.
E faz sentido olhar, né, para a questão do desenvolvimento sustentável nesses planos? Como dito anteriormente, né, associada à questão da motivação, consideramos que sim. E aí, trazendo aqui até palavras do próprio plano, né, logo no seu prefácio, né, o plano aponta a necessidade de considerar os critérios socioambientais como, né, um dos seus objetivos estratégicos. Agora, vou passar rapidamente pelo método, né, já que, apesar da palestra ter um tempo um pouquinho maior, né, somos acadêmicos, estamos aqui no âmbito acadêmico, sabemos que poderíamos falar dias a respeito de métodos de pesquisa. Mas a base do trabalho foi a análise de conteúdo, né, que é uma técnica, né, utilizada para que se possa interpretar dados de diversos tipos, né, entre eles escritos. Foi utilizada uma abordagem forte, né, uma abordagem defendida por Philip Mayr em sua obra Análise de Conteúdo Qualitativo. A abordagem em si utilizada é do tipo dedutivo, né? Então, a gente fez uma análise de conteúdo qualitativo do tipo dedutivo para que, a partir do framework teórico estabelecido para a Agenda de 2030, investigássemos os documentos. E como que isso foi feito, resumindo algumas das etapas, né? Primeiramente, a gente buscou fazer uma descrição do corpo documental, né, ou seja, dos planos estabelecidos. Para isso, estabelecemos critérios sobre quais documentos que seriam utilizados. Essa descrição já contava com uma análise indutiva, buscando identificar metadados a respeito do texto, né, como, por exemplo, qual era o seu objetivo, quais foram os autores, o público-alvo, sua estrutura, a autodescrição do plano, né, ou seja, como que ele se definia, e fatos importantes que poderiam aparecer, como, por exemplo, menções diretas à Agenda 2030 em si. Para tanto, foi utilizado o software MaxQDA, né, como na imagem que aparecia no slide anterior, né, de forma que o software foi utilizado para que tanto o processo de codificação indutiva quanto o processo de codificação indutiva acontecesse, né, de forma que acabamos, na prática, fazendo um misto dessas abordagens, apesar do foco principal ter sido a abordagem dedutiva, como veremos na parte de resultados. No segundo momento, criamos o guia de codificação, que é exatamente o que estabelece, né, a análise estruturante da parte da análise qualitativa dedutiva. Ela foi elaborada a partir dos textos dos objetivos, metas e indicadores da Agenda 2030, e usamos como base, além do texto, né, da tradução oficial da Agenda 2030 do Brasil, o documento de apoio, né, da primeira proposição do IPEA para a adequação do texto à realidade brasileira. Para destacar que não foram analisadas as metas do objetivo 7, do ODS 7 em si, porque consideramos que não faria sentido teórico, considerando que, de certa forma, todo o plano, né, do PDE, do PNE, e considerando aqui, inclusive, destacando que foram analisados os anexos a esses documentos. Eles, por si só, já estão conectados ao ODS 7. Né? Então, de forma que, né, considerando que toda aquela obra já está conectada ao ODS 7, acabaria não fazendo sentido teórico, né, compará-lo junto com os demais, já que todos eles estão aparecendo em conexão ao ODS 7 em si. O guia de codificação, ele traz, né, qual seria o código, refletindo o número do objetivo e da meta, a definição desse código, que no caso traz o texto do ODS em si, as palavras-chave que foram promotoras, né, da busca para identificar quais eram os trechos relevantes a essas metas e objetivos, e a regra de codificação. A regra de codificação, basicamente, diria respeito, né, se o trecho em que a palavra-chave aparece, e aí aqui o software MaxQDA nos ajuda a permitir trazer todo aqui um conjunto de variações a respeito daquela palavra-chave.
Mas, identificada a palavra-chave, ou uma variação daquela palavra-chave, a regra de codificação é: essa palavra-chave está associada ao tema da meta, né? Ou seja, a meta em si, né? Por que isso é relevante? Né? Então, vamos considerar aqui uma meta que fale a respeito de trabalho. Né? Eventualmente, no texto, eu posso encontrar citações a palavra trabalho, mas com outro significado. Por exemplo, este trabalho traz o resultado de pesquisa do Ministério de Minas e Energia. Ou seja, né, naquele contexto, não se está falando a respeito de trabalho como forma de erradicação de pobreza. Dessa forma, esse trecho não vai ser codificado. Não foi codificado, perdão. Né? Foi feito, então, um teste piloto, utilizando o PNE 2050 sem os anexos e o PDE 2031. Depois, né, foi feita uma série de discussões, de revisão, de lapidamento, do que seria necessário mais complementar. E aí depois foi feita a codificação dos 44 documentos. Né? Quais documentos seriam esses? Foram analisados os dois PNEs, já que nós só temos dois PNEs até o momento. Né? O PNE está dividido no que seria chamado relatório final, mas o próprio relatório final estabelece que faz parte do PNE 2005, dos PNEs, né, 2050 ou 2030, as suas notas técnicas. Mais especificamente, as notas técnicas, no caso do PNE 2050, e no caso de 2030, o que eram chamados cadernos de estudo. Mas, basicamente, eles teriam ali a mesma função. Dessa forma, né, aqui a gente acabou considerando como documentos diferentes, porque eles são né, disponibilizados como documentos distintos, apesar de fazer parte de um corpo único. Né? Então, tivemos aí o relatório final do PNE 2050, o relatório final do PNE 2030, 21 notas técnicas associadas ao PNE 2050 e 11 ao 2030. Já para o PDE, consideramos aqui apenas os PDEs que foram publicados pós-2015. Por quê? Porque antes de 2015, nós, como isso era prévio ao estabelecimento da Agenda 2030, consideramos esse critério de análise para que pudéssemos ali manter, né, um certo, né, uma análise sobre quais são os reflexos do estabelecimento da Agenda 2030 no planejamento do setor. Né? Como a gente vê no caso do PNE. O PNE, como ele só tem dois documentos, nós consideramos pertinente analisar o antes e o depois, até para que pudéssemos ver uma comparação, né? Para que pudéssemos fazer uma comparação do quanto que o documento vem buscando se adequar à situação atual. Mas como no caso do PDE, nós temos muito mais documentos, né? E a análise desses planos também é algo que demanda, né, um estabelecimento de um escopo. Né? Nós não tínhamos recursos infinitos, não temos recursos infinitos para analisar a todos e todos, mas, né, análises, né, complementares ainda podem ser realizadas e pretendem ser realizadas em pesquisas futuras. Né? Esses foram os critérios estabelecidos. Feito, então, isso, fizemos né, ou seja, codificados os documentos, fizemos a categorização dos resultados, né, pegando os trechos que foram codificados e classificando-os em 3 diferentes categorias. O que seriam essas categorias? Né? Então, assim, no trecho ali nós já teríamos a identificação se ele é referente, né, a algum tema associado à Agenda 2030. A categorização buscou analisar se aquele trecho ele aparece em uma parte do texto que está indicando desafios e oportunidades para o setor, se o trecho aparece em alguma parte do texto em que há uma proposta de diretriz ou recomendação ao setor, ou se o trecho que foi codificado está apenas fazendo uma contextualização do assunto, sem indicá-lo como um desafio, uma oportunidade ou uma recomendação que o setor precisa ter. Não, ou seja, uma mera menção sem nenhuma implicação prática.
Então, foram 3 categorias: desafios e oportunidades, recomendações e contexto. Feito isso, partimos para a última etapa, que era a de análise dos resultados, né, onde fizemos análises descritivas, longitudinais, de similaridade e de ocorrência conjunta dos códigos. Vamos aos resultados em si, né, e algumas suas discussões. Na análise dos 54 documentos, foram identificadas 51.754 palavras-chave. Né? Desses 51 mil resultados, aproximadamente, 28.184 sentenças foram codificadas. Isso considerando todos os documentos. Né? Os resultados da codificação mostram que planos setoriais abordam, né, de alguma forma, estocaram os temas de todos os 17 objetivos. E quando abrangemos o olhar para as metas, vemos que 150 temas associados às metas dos ODS aparecem nos resultados, ou seja, apenas 19 ficaram de fora. Agora, né, foram identificadas poucas menções à Agenda 2030 em si. Né? Claro que todos os resultados estão compartilhados na minha tese de doutorado e nas publicações que estão, né, em análise, né, de peer review, ainda não foram publicadas, mas esperamos que em breve já estejam disponíveis para o público. Então, não foram todos os documentos que fizeram menções à Agenda 2030 em si, e muitas vezes, quando os fazem poucas vezes, cerca de 4, 5 vezes, e veremos mais para frente, que de forma a apenas trazer um pouco do contexto, ou seja, citando a existência da Agenda 2030. Em nenhum dos documentos foi identificado um debate, uma discussão sobre como o planejamento, o documento em si, aquele plano em si, buscava atender ou contemplar a Agenda 2030 em questão. O objetivo, que teve um diálogo mais forte ao longo dos planos, foi nos PDEs, porque os PDEs, foi o objetivo, o ODS 13, que fala sobre mudanças climáticas. Né? O PDE, ele buscou dialogar diretamente. Ele cita cada uma das metas e indicadores e busca, inclusive, prestar contas sobre o que o setor de energia está fazendo para o atendimento dessas metas. Foi o único ODS encontrado, né, onde os planos citam diretamente, fazem uma espécie de prestação de contas. Fora isso, né, foi encontrada uma menção à responsabilidade do Ministério de Minas e Energia, a empresas de pesquisas energéticas e ao IBGE no monitoramento de alguns dos indicadores do ODS 7. Além disso, né, na fase indutiva, né, onde essa primeira análise do nosso plano de trabalho, foi identificado que o PDE 2031, ou seja, o PDE mais recente, né, considerando que o PDE 2033, ele ainda está em fase de revisão pelo público, né, então ele ainda não foi lançado oficialmente, de qualquer maneira, estamos falando de um relatório que vai ser publicado agora, em 2025. O PDE 2031, ele menciona uma mudança em sua estrutura, né, na sua metodologia de construção de cenários, para adequação à Lei 14.182 de 2021, sobre a privatização da Eletrobras. E por que isso é importante? Né? Porque a lei em questão, 14.182 de 21, traz muitas outras questões, muitas outras implicações para o setor que vão além da privatização da Eletrobras. Pois ela fala, né, sobre exigências que o setor de energia deve cumprir no seu planejamento para atender os conhecidos jabutis, né, que seriam tópicos não associados à origem daquela legislação. Ou seja, outros tópicos mencionados nessa lei
mas que não são diretamente associados à privatização da Eletrobras. Entre os principais impactos, né, estaria ali a exigência para a contratação de termoelétrica de gás natural por regiões, na verdade, assim, em todas as regiões do território brasileiro. Assim como a contratação de reserva de mercado de pequenas centrais hidrelétricas e a prorrogação compulsória de contratos de geração. O texto da lei ainda prevê a inflexibilidade de 70% do regime de contratação, ou seja, as térmicas contratadas nesse cenário deverão ter despacho constante de pelo menos 70% de sua energia, independentemente do preço de geração e a situação do sistema. O que não é comum para o setor. Né? A lei ainda estabelecia data fixa para o começo dessas contratações, independentemente da capacidade de infraestrutura e da complexidade na construção de novas usinas. O que difere bastante do padrão de planejamento do Brasil até então. Né? Não havia estabelecimento de exigências por região, né? A própria questão da tecnologia em si, né? A fonte de combustível, né? Aqui a gente não vemos aqui um cenário de incentivo a, né? Estamos vendo uma lei onde temos a determinação da contratação de determinadas fontes de energia. Essa lei continua em vigor, né, em 2025. Continuando a análise dos resultados, né, aqui trazemos aqui um comparativo geral, vemos que o ODS que mais foi mencionado, né, as temáticas que foram mais mencionadas nos planos do setor de energia, então, foram associados ao ODS 9, que fala sobre questões de indústria, inovação e infraestrutura, o ODS 8, que fala sobre trabalho e crescimento econômico, né, aqui é apenas uma menção total, tá? Aqui a gente ainda não viu como que esses temas aparecem nos documentos. E o ODS 12, associado a consumo e produção sustentável. Né? Lembrando que aqui a gente pode estar falando, então, de resultados associados, né, ao fato de que trabalho, consumo, influencia no setor de energia, ou o contrário, né, que o setor de energia influencia na perspectiva desses temas. Trazendo aqui algumas categorizações a respeito dos ODS que encontramos na literatura, como o trabalho de Vaga et al. E Rockström e Sukhdev, peço perdão se não acertei a pronúncia dos nomes, que classificam os ODS por macrotemas, chama atenção o fato que os 3 ODS com maior número de ocorrências, né, que foram ilustrados anteriormente, estão associados ao agrupamento de infraestrutura, feita por VAG, e o de economia, feita pelo Rockström e Sukhdev. De forma, então, que os temas de infraestrutura e economia foram os mais recorrentes na nossa análise. Para cada documento analisado, aqui temos uma matriz de quais foram as metas encontradas. Vemos, então, né, que quando, né, analisado separadamente, né, ou seja, apenas o relatório final, apenas 83 metas foram identificadas no relatório final, porém, quando analisamos as notas técnicas, né, que são parte constituinte do PNE, né, o resultado sobe para 123. Aqui vemos um gráfico matricial que mostra o percentual de metas que de cada objetivo contemplado no documento. Ou seja, né, então vemos aqui que o ODS 11 teve 100% de suas metas contempladas, o que significa que, né, todas as metas tiveram alguma menção. O ODS aqui com menor número de resultados foi o ODS 3, sobre saúde e bem-estar. Vemos aqui, né, a listagem, né, do número de resultados encontrados por PNE 2050. Vemos que, como no resultado geral, o ODS 9 é o que mais se destaca, seguido pelo ODS 8, que fala sobre trabalho e crescimento econômico. Só contextualizando um pouquinho, né, isso nos parece que faz sentido, considerando que a questão energética, ao mesmo tempo que demanda uma infraestrutura básica significativa, ela também é base para a indústria, muitos trabalhos que buscam questões de eficiência. E a ODS 8 está mais associada à parte da própria demanda em si. Então,
A análise do crescimento do trabalho e crescimento econômico está fortemente associada ao próprio planejamento do setor de energia, de quanta energia vai ser necessária para o futuro. Aqui, nós vemos um pouco da categorização. Então, reparem, né, que, de maneira geral, na maior parte das vezes que os temas associados à Agenda 2030 aparecem no planejamento do setor de energia, eles aparecem na forma de contexto. Ou seja, eles estão sendo apenas mencionados. Né? Há menções a desafios e oportunidades, né? Ou seja, a esses temas surgindo como desafios e oportunidades para o setor e recomendações do que o setor deveria fazer perante esses assuntos. Mas é uma parte menor do resultado. O mesmo acontece no PDE 2031. Né? O número de menções a desafios e oportunidades aqui é maior. E considerando que aqui trazemos também os anexos do PDE. Em termos agregados, né, 37% dos resultados aparecendo como desafios e oportunidades, mas apenas 2% aparecem como recomendações. Vemos que o número de recomendações que o PNE nos traz é muito maior do que o PDE em si. E fazendo uma análise longitudinal, ou seja, comparando, né, duas versões de um mesmo documento, no caso aqui o PNE, ou seja, o primeiro PNE, que é o PNE 2030, e o segundo PNE, que é o PNE 2050, vemos que os documentos, o documento mais recente, né, o PNE 2050, contemplou mais temas e metas da Agenda 2030, superando em 7 objetivos e perdendo em 7 dos objetivos analisados, ele tem um resultado maior, em apenas um deles, né, o PNE 2030, abarcou mais metas do que o PNE 2050. E aqui, analisando, né, os resultados, curiosamente, vemos que o número de menções por objetivo foi maior no PNE 2030. Ou seja, aparentemente, o número PNE 2030, que foi publicado antes da existência da Agenda 2030, trouxe mais menções aos seus temas. Mas, quando olhamos, né, os resultados apenas para os trechos codificados que apontam desafios e oportunidades ou recomendações, ou seja, quando isolamos o contexto, ou seja, aquelas menções a uns temas, mas que estão apenas contextualizando o assunto, podemos ver, né, que o PNE 2050, que é esse que está com uma cor mais vibrante, né, teve muito mais menções do que o PNE 2030. Né? Ou seja, o resultado maior do PNE 2030 se deu basicamente porque ele contextualizou mais assuntos associados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Numa análise de similaridade, fizemos aqui um cálculo a partir do coeficiente de Jacquard, vemos que o PDE, de maneira geral, ele mantém um certo padrão, mas que ele vem se distanciando desse padrão nos últimos documentos, né, no PDE 2030 e 2031, sendo que o PDE 2031 foi o que mais teve resultados distantes dos anteriores, apesar de ainda manter claramente um padrão. E, quando fazemos um mapeamento dos códigos, né, por intersecção, né, os resultados nos mostram que os códigos tendem a ser tratados de maneira. Alguns códigos, né, aparecem de maneira conjunta ou próxima. O que significa? Né? Significa que quando um desses temas aparece, é muito provável que algum destes outros aparecem próximos ou conjuntamente. Né? Porque um trecho codificado pode falar de mais de um tema de ODS junto. Né? E né, consideramos aqui as cores, né, são pelo indicativo, né? O software, na hora que a gente vai fazer essa análise, ele nos pergunta, né, qual seria o número de clusters que gostaríamos de destacar
né, e acabamos considerando os 4. Né, então, onde vemos que o ODS 8 e o ODS 9, eles são os que mais aparecem sozinhos, mas e quando alguma outra temática vai aparecer conjuntamente, tende a ser, né, ou do 8 ou do 9. Depois vemos que o ODS 10 e o ODS 1 costumam aparecer próximos um do outro. O ODS 5 é o mais isolado de todos, ele não aparece, ele não tem nenhuma linha de conexão com os demais. E aí, os demais estão agrupados ali em 2 grandes grupos. Né, já estou chegando aqui na minha conclusão. Com isso, vemos que a maior parte das temáticas do ODS aparece no planejamento estratégico do setor de energia, que os temas que mais são destacados estão associados às questões de economia e infraestrutura. Quanto mais recente os planos, mais temáticas dos ODS, os resultados nos mostraram. A maior parte dos trechos codificados como recomendação estão nos PNS e não nos PDS. E os PDS possuem um apontamento maior de desafios e oportunidades. Ainda assim, vemos que a maior parte dos trechos codificados como recomendações para o setor estão no PNE, refletindo, né, o seu papel de estabelecer diretrizes para o setor. Já nos PDS, há esse grande número de desafios e oportunidades, onde as temáticas que mais apareceram, né, os temas que mais apareceram com destaque foram, o ODS-13, que vale destacar, né, porque apesar da quantidade de menções do ODS-13 ser menor, né, mas ele é o único que aparece como uma menção explícita. O ODS-7, que também é mencionado de maneira direta, apesar de não ter sido analisado dentro dessa perspectiva da análise de conteúdo qualitativo do tipo dedutivo. Considerando o impacto que a diminuição dos subsídios pode gerar no setor, chama a atenção a ausência de menções aos ODS de maneira geral nos PDS. Claro que assim, essa pesquisa não visa esgotar o tema, né? E que o setor possui muitos desafios para, de fato, se alinhar com os princípios a qual ele mesmo se pretende. Além da falta de uma abordagem mais direta e sistemática ao desenvolvimento sustentável, o que coloca em xeque, né, os princípios da sustentabilidade que ele traz, o princípio da neutralidade, o princípio da eficiência também nos parece prejudicados, né, com projetos de lei como o 14.182 de 2021 da privatização da Eletrobras. E que não vem parando por aí. Outros projetos de lei, outras leis, também vêm criando desafios para o setor nesse sentido, como, por exemplo, o projeto de lei 576 de 2021, que fala sobre a produção, né, de energia eólica offshore. Felizmente, a maior parte de seus jabutis foram barrados no início de 2025, mas ainda assim, né, é necessário cuidado e análise para um setor, um momento em que podemos observar uma certa mudança em alguns paradigmas do planejamento do setor de energia. Para concluir, né, destaco aqui uma frase do Antônio Guterres, né, que, traduzida livremente, né, coloca que, a menos que atuemos agora, a Agenda 2030 tornar-se-á um epitáfio para um mundo que poderia ter sido. Agradeço carinhosamente a participação de todos nesse evento, as pessoas que se interessaram por essa palestra. Agradeço as pessoas que participaram dessa pesquisa, participaram e participam desta pesquisa, como, por exemplo, a minha orientadora durante o doutorado, a pesquisadora Marilis Galardo, e meus orientandos, que agora do mestrado, estão trazendo novos olhares para a questão do planejamento estratégico e sua conexão com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Além de tantas outras pessoas que me apoiaram ao longo desses anos de pesquisa. Muito obrigado, espero que tenha um ótimo evento, né, com grandes apresentações e trabalhos. Tchau, tchau.